Muito bem, retorno de com o meu projeto de intervenção. O meu projeto de intervenção, bem como eu disse anteriormente, eu acredito que os espaços não escolares, eles podem ser tanto físicos quanto não físicos. Assim sendo, o meu projeto de intervenção, ele tem por objetivo a informação e a formação, bem como a assimilação do conteúdo sob um ponto de vista racional e crítico. Ora, eu vou explorar aqui o período que vai da chamada Belle Époque à Primeira Guerra Mundial, com foco principal dentro da Belle Époque. Por que eu escolhi este tema? Eu escolhi este tema, primeiro porque é um tema que está notadamente negligenciado da maior parte das pessoas que se interessam pela história. Isto é, não é tão comum. Quando nós falamos sobre guerras mundiais, notadamente as pessoas pensam logo na Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que os motivos para isso sejam: primeiro, é uma guerra recente. A última guerra mundial que nós tivemos foi a Segunda. E se Deus quiser, tudo continuará assim. O segundo motivo se dá pela brutalidade. Ao passo que na Primeira Guerra Mundial morreram aproximadamente 15 milhões de mortos, o que é muita coisa, isso daria aproximadamente hoje 7,5% da população do Brasil, o que é o suficiente para você juntar a população de uns 5 estados. Não dá isso. O estado de Roraima, por exemplo, não chega a ter 1 milhão de habitantes. Então, embora a Primeira Guerra Mundial tenha sido muito pesada para as pessoas tendem a focar mais na Segunda Guerra Mundial, pela atrocidade. O terceiro ponto pelo qual eu acredito que as pessoas foquem mais na Segunda Guerra Mundial é o nazismo. O nazismo, embora haja pessoas que digam que é uma forma de fascismo, e eu discorde pontualmente em algumas afirmações, isto é, reduzir nazismo a fascismo, pois uma coisa como eu sempre digo, uma coisa não está descontextualizada de seu ponto histórico, e nem de seu espaço, e nem de seu tempo. Então, dizer que uma coisa era necessariamente igual à outra, eu acredito que é preocupante. Embora, sim, existam semelhanças que sim são muito relevantes e devem ser apontadas. E querendo ou não, o nazismo foi algo tão brutal, tão desumano, tão perverso, que as pessoas acabam focando muito nisso. O que eu acredito que este foco é importante, tanto para que evitemos que algo semelhante volte a acontecer, embora pela falta de informações, né, seja notório que coisas semelhantes já aconteceram. É claro que não na mesma escala. Então, terceiro ponto, nazismo. E o quarto ponto seria a diferenciação que ocorreu entre capitalismo americano, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos como ali o bastião da liberdade, e a União Soviética, que emergiu como a esperança do socialismo. Lembrando que esses dois países eles foram aliados durante a guerra, quando lutaram contra o eixo. Então, muito pelo clima de Guerra Fria que dominou as mentes e os corações das pessoas, há um foco bem grande dentro do século passado, e até mesmo atual, em relação à Segunda Guerra. Ao passo que em relação à Primeira Guerra não há tanta coisa assim. Mas é importante ter em mente que a Segunda Guerra só aconteceu porque houve a Primeira. E os fatores que levaram ao desenvolvimento da Segunda Guerra, vários historiadores concordam que tiveram sua origem tanto na Primeira Guerra quanto no período pós-guerra. Mas enfim, o objetivo deste trabalho não é focar na Segunda Guerra, embora vamos sim fazer referência a ela mais à frente. O objetivo é lidar com a chamada Belle Époque e depois um cronograma das ações que ocorreram entre o desenvolvimento desta era de prosperidade, chamado Anos de Ouro, ou Era Dourada, até a Primeira Guerra Mundial.
Nós vamos nos focar em diferentes aspectos desse período. Primeiro, vamos focar sobre o desenvolvimento que teve por esse período. Esse período é chamado de Belle Époque justamente por quê? Porque foi uma era de ouro, uma era de prosperidade, de desenvolvimento, tanto desenvolvimento humano, quanto de desenvolvimento tecnológico, e até mesmo desenvolvimento econômico. Então, primeiro vamos dar um foco neste período, e depois vamos traçar uma linha do tempo que da Belle Époque até a Primeira Guerra Mundial. Estes pontos aqui, como o Tratado de Versalhes, fim da guerra, o início da guerra, o período da Belle Époque, esses pontos aqui, como observador da guerra, eu vou passar por cada um deles, mas eu escolhi não escrever um texto específico para cada coisa, porque senão ia sair muito do foco que eu quero trazer aqui, que é o desenvolvimento para a Primeira Guerra Mundial ocorreu ao mesmo tempo onde as pessoas passaram a ter um alto grau de desenvolvimento humano e tecnológico. Muito bem, vamos lá. Belle Époque. O termo em francês significa bela época. Ora, isso faz sentido quando levamos em consideração o que ocorreu durante esse período. Por isso que eu quero dar um foco grande nesse período, por causa que existem vários fatores que acabam passando de maneira marginal e não tiveram tanta influência na época, na mudança de vida das pessoas e também na mudança de observação do mundo, permitindo inclusive o surgimento de conceitos novos para a guerra, quanto conceitos coisas, são melhor dizendo, que existem até hoje e nos influenciam. Vamos lá. Foi um período que ocorreu de 1871 até 1914, no período também chamado de Paz Armada. É um período que está entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial. Eu vi algumas considerações de algumas pessoas que consideram a Belle Époque até a Grande Depressão de 1929. Por quê? Porque embora a Europa tenha tido, melhor dizendo, várias cidades destruídas, é um fato que houveram cidades que escaparam e que durante o período, analisando um aspecto puramente econômico, a coisa continuou indo de uma maneira até relativamente bem. Porque a indústria armamentista, ela movimenta muito dinheiro, movimenta muito capital e envolve as pessoas sob uma causa comum. Então, economicamente, você pode até afirmar que foi um período para alguns países, importante destacar, alguns países, mais interessante que ou melhor, tão interessante quanto um período anterior da Belle Époque. Mas eu acredito que é uma ideia errada, porque considerar uma época bela apenas pelo fato econômico não faz sentido. Afinal, até a Primeira Guerra Mundial não ocorreram tantas carnificinas assim no mundo. Na realidade, antes da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, ocorreram apenas 3 batalhas que tiveram mais mortos que a Primeira Guerra. Todas elas na China. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque a China está sob um contexto muito diferente do nosso. E essas batalhas que ocorreram na China, você tem que levar em consideração tanto os fatores históricos, quanto fatores filosóficos, e bem a formação da sociedade chinesa, como eles se organizavam, se lidavam com vários fatores. E é uma coisa que vai escapar de um objetivo aqui. Mas dessas carnificinas que deixaram mais mortos que a Primeira Guerra Mundial é a chamada Revolução Taiping. Depois vocês podem pesquisar e ver conforme como ela foi, bem como todos os estragos existentes e também o período onde isso aconteceu. Inclusive, esse período
ele meio que coincide com o início da Belle Époque, quando o governo central chinês estava um pouco enfraquecido. Logo depois ocorreu a Revolução Republicana de 1911 na China. Enfim, vamos focar aqui na Belle Époque. Então, é um período que vai de 1814. Por que 1871? Porque em 1871 foi quando termina a... Vamos... Da forma como... Vamos ter em mente que a Europa que existe hoje não existia da forma como existe há 150 anos. Na Europa, há 150 anos, estava ocorrendo o processo de unificação italiana e de unificação alemã. Os prussianos, como algumas pessoas caracterizam, eles têm uma forte origem germânica. E já haviam movimentos que buscavam uma unidade dos chamados estados germânicos. É claro que haviam diversos ducados, tratados, enfim. Todos estes países, eles tinham... essas regiões elas não eram necessariamente países, mas tinham forte independência em relação a várias outras cidades. Vou ver se eu consigo colocar um mapa aqui para mostrar para vocês. Um destes chamados estados germânicos foi a Prússia. Vou adicionar aqui o mapa aqui. Beleza, aqui ó. Na unificação alemã, não é um assunto que eu ia entrar, mas já que eu entrei, é importante explicar isso aqui. É uma explicação rápida, então nós não vamos entrar em todos os detalhes que aconteceram aqui, mas assuntos muito importantes que acabaram tendo repercussões com o passar do tempo. Primeiro, nós temos a Prússia, destacada em laranja, em 1861, depois os ducados, algumas facções da Prússia, Holstein e Schleswig foram dois ducados que ocorreram uma guerra e foram importantes para a unificação, porque eles tinham sido ocupados pela Dinamarca. Ele criou um movimento de unificação, afinal eles falavam alemão, de unificação dentro de um pan-germanismo, por assim dizer. Mas enfim, nós tivemos aqui, por exemplo, a Prússia, a Bavária, a Saxônia, Brunswick, Hanover, Unterberg, Colônia, Estrasburgo, Wittenberg, essa região aqui em marrom, Alsácia-Lorena. Essas regiões aqui, elas vieram aqui dar origem ao Império Alemão. O Império Alemão houve toda uma luta, diversas batalhas nesse sentido. Por exemplo, a região da Alsácia-Lorena, por exemplo, foi uma região que esteve em disputa durante a Guerra Franco-Prussiana. Por quê? Para poder criar um sentimento de unidade entre os diversos germânicos, a Prússia, na figura de Otto von Bismarck, ela meio que criou uma situação para ter uma guerra, um objetivo de que a França declarasse guerra à Prússia e a união que eles tinham com a Áustria. Eles tinham uma união com a Áustria, então eles declararam uma guerra à Prússia e à Áustria e acabaram perdendo. Esta guerra franco-prussiana, ela foi importante para dar um sentimento de unidade às populações. Enfim,
Mas basicamente o que é importante destacar aqui é que a partir desse sentimento de unidade ficou estabelecido que o Segundo Reich... Bom, vamos lá. Antes disso daqui, por que a Alemanha teve que se unificar? Porque ela estava dispersa. Dentro das dinâmicas que tiveram dentro da Idade Média, existia os feudos. E dentro dos feudos podiam haver diversos níveis administrativos. Então eram marcos, ducados, enfim. Eram regiões que respondiam a uma pessoa, e essa pessoa respondia a outra pessoa, que respondia a outra pessoa, até uma autoridade máxima, que não necessariamente mandava em tudo. Dentro da Alemanha foi assim. A Alemanha, na verdade, Alemanha não. Império, Santo Império, aliás, Império, Sacro Império Romano Germânico. Vamos lá. O chamado Sacro Império Romano Germânico, ele foi oficialmente fundado através de uma benção papal. Eu esqueci o nome do papa. Papal, onde diversos pelos descendentes dos bárbaros germânicos, que eram chamados durante o Império Romano do Ocidente, acabaram se unificando e criando uma espécie de federação. Essa espécie de federação recebeu o nome de Império, de Sacro Império Romano Germânico. Por que romano? Porque vinha com uma bênção papal. E eles que emergiram como uma das principais potências e a principal potência da Europa Central, foram vistos como herdeiros do Império Romano. O sacro vem da benção papal. Então, se a igreja abençoou, é sagrado. Só que é o seguinte, dentro dessa ideia, chegou a ter a ideia de estados votantes. Os estados votantes principados, eram regiões controladas por príncipes que tinham, este sim, a autoridade absoluta em seus territórios, e ocasionalmente eles se reuniam para eleger, através de uma casa nobre que já existia, ou de outra, o imperador. O imperador, ele serviria como um mediador entre esses príncipes, ou principados. Ocorre que é o seguinte, com o passar do tempo, principalmente com a Guerra Napoleônica, com a Guerra Napoleônica não, com a fragmentação que ocorreu a partir da Reforma Protestante, melhor dizendo, o Sacro Império Romano Germânico acabou com o tempo sendo enfraquecido a ponto de ser dissolvido. Então, essas regiões que já tinham muito poder passaram a ser estados praticamente independentes. Só que cada estado independente, eles ainda assim compartilhavam vários elementos comuns, além da língua, a cultura, a economia. Alguns estados compartilhavam a religião católica, outros estados compartilhavam a religião cristã de vertente protestante. A religião católica é uma religião cristã também, mas de vertente católica, segue o Papa. Enfim, vou retornando aqui. Isso aqui foi importante para a Belle Époque, por quê? Porque ao dar unidade à Alemanha, criasse uma confederação, lembrando que a Prússia era um dos estados mais ricos, mais fortes militarmente nesse período. Então, ao dar unidade ao Império, agora, Império Alemão, Segundo Império Alemão, então, Segundo Reich, porque a palavra Reich significa reino ou império, o Segundo Império Alemão, basicamente acabaram grandes guerras na Europa. É claro, ainda existiam conflitos na Europa, mas eram conflitos localizados. Alguns desses conflitos que não foram sanados foi graças ao chamado Império Austro-Húngaro, que sim, aí sim deu uma treta imensa para a Primeira Guerra.
nós vamos voltar nisso no momento apropriado. Enfim, vamos entender o seguinte. Da Guerra Franco-Prussiana até a Primeira Guerra Mundial, não aconteceu nenhuma guerra grande entre os países europeus. Aconteceu assim um conflito ou outro, mas eram coisas localizadas. Nesse período, aliás, lembrando o seguinte, que o que eu escrevi aqui, está escrito aqui, foi eu que escrevi. Eu fiz pesquisas e escrevi, então eu não peguei de lugar nenhum aqui. Senão eu teria colocado uma fonte. Nesse período, as nações europeias tiveram um período de relativa paz entre si, sem nenhuma grande guerra, e um grande desenvolvimento tecnológico e cultural, além de uma corrida armamentista. Vamos lá. Nós vamos entrar na corrida daqui a pouco. Destaca-se que, embora o termo se refira a um período de prosperidade e paz, não significa ausência de conflitos, apenas de grandes conflitos. As nações não entraram em guerra umas com as outras, como foi na era napoleônica, na qual toda a Europa e até a Rússia foi envolvida. Então, é o seguinte, durante a era napoleônica, todas as nações europeias acabaram entrando em conflito. Se fosse um conflito de dominação por parte da França, fosse um conflito com a Inglaterra, ou fosse um conflito entre os franceses e os soldados cooptados na Rússia. Ou seja, em 1915 foi uma bagunça imensa. Em 1908, a família real portuguesa saiu correndo, fugida de Portugal para o Brasil, justamente por temendo uma invasão do seu território pelas tropas francesas. Eles fugiram para o Brasil e ao fugir para o Brasil e transferir a corte para cá, eles acabaram conseguindo manter a unidade do chamado Reino de Portugal. Porque agora, independente da antiga capital estar ter sido capturada, o trono português estava no Brasil. E simplesmente não valia a pena gastar navios que eram muito caros e gastar soldados para tentar pegar o trono português no Rio de Janeiro. Fora que o Rio de Janeiro em si tem algumas dificuldades naturais ali na Baía da Guanabara que impedem um cerco marítimo. Além disso, a Inglaterra estava tutelando, por assim dizer, a família real portuguesa. Então, se ocorresse um conflito, muito dificilmente eles chegariam até o Rio de Janeiro. Apesar de que já aconteceu algumas batalhas pelo Rio de Janeiro por tentativas de influência francesa. Mas isso foi antes. Mas enfim, retornando. De 1815 até 1970, isso é, depois do período da Guerra Napoleônica, há um período de conflito entre diversos países, além do processo de unificação dos Estados Germânicos e dos Estados Itálicos. A partir de 1871 inicia-se a Bela Época. Outro ponto interessante. Não foi só a Alemanha que se uniu, a Itália também se uniu. Existiam os Estados Itálicos. E dentro dessa noção de Estados Itálicos, existiam também que interessante, que também existiam os Estados Papais, que eram estados, literalmente eram cidades, regiões de terra, que respondiam ao Papa como governante, como poder executivo. Teoricamente, isso ainda acontece, mas é muito restrito à cidade do Vaticano, que é minúscula geograficamente. Mas enfim, o processo de unificação italiano nós não vamos falar aqui, porque senão vai para outras, temos que lidar com algumas outras questões. Fora que os italianos, embora tenham sido importantes na Primeira Guerra, eles tinham muito mais conflitos internos e não foram tão determinantes para o início da guerra quanto foram os alemães. 1871 é quando inicia essa bela época. Em 1870
é quando inicia-se a Terceira República Francesa. Porque a partir é o seguinte, a partir, se eu não me engano, é com o reinado de Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão I, porque Napoleão ele tornou-se imperador da França. Nesse período, a gente observa que, passada toda a hostilidade da era napoleônica, entre 15 e 70, que dá 55 anos, passou-se a ter uma certa amizade e cooperação entre franceses e ingleses. Então, a partir daí, nós temos o chamado início da Belle Époque, porque nós não temos conflitos grandes. É claro, existem alguns problemas, e entre esses problemas, é bom citar, existe o problema da Sérvia, que nós vamos ver daqui a pouco. A corrida armamentista do período é interessante, pois havia a noção de que a qualquer momento estouraria uma guerra. Então, não é porque está todo mundo em paz que vai ficar todo mundo em paz. Existe a noção de que a qualquer momento alguém faria alguma bobagem que iniciaria uma guerra. Aliás, isso é interessante porque lá na Guerra Franco-Prussiana, um dos motivos que levaram a essa guerra da Franco-Prussiana foi a uma pressão, uma campanha de desinformação realizada pela Prússia sobre a família Hohenstein. Acredito que esse seja o nome, pois era uma família real ligada ao Habsburgo, onde em 1860 aproximadamente o trono espanhol ficou vago, não havia um sucessor legítimo para o trono da Espanha. Aí foi convidado o Holstein para ser rei da Espanha, só que a Prússia fez pressão para que o cara não aceitasse. O cara não aceitou, por quê? O cara não vai arrumar uma encrenca por isso. Ele já era rico, então ele não aceitou, e daí foi feita uma campanha de desinformação dentro da Alemanha para dar a entender que esse cara que assumiria o trono espanhol, ele desdenhou da França, o que levou a um contexto nacionalista para vamos invadir e declarar guerra, que é o que o Bismarck queria. Então, basicamente a guerra franco-prussiana foi iniciada com base em uma mentira, uma distorção da realidade, porque é o seguinte, quando o cara lá recusou, ele explicou as coisas que iam acontecer e tal, falou assim, valeu aí, mas eu não quero. Respeitosamente eu recuso. O Bismarck deu uma alterada, fez isso circular tanto nos jornais da Prússia quanto nos jornais da Alemanha, e bem como de outros estados germânicos, principalmente da Alsácia-Lorena e da Bavária e Saxônia, dando a entender que o cara esnobou a França. É mentira, a gente sabe que é mentira hoje, mas as pessoas não sabiam na época, porque a informação era limitada. E até a pessoa descobrir isso, bom, já era motivo suficiente para ter uma guerra. Todo mundo sabia que em algum momento ia estourar uma guerra, porque a última guerra, essa guerra franco-prussiana, foi uma guerra manipulada. Então, se ocorreu uma guerra manipulada, que não precisava ter ocorrido, a verdade é essa, não precisava, mas se aconteceu, o que garante que outras guerras semelhantes também não acontecessem? Nada. Então, essas nações tinham a ideia de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa aí. Vamos nos preparar para não ser pego de surpresa. Então, essas nações, as nações europeias, elas estavam se preparando para um conflito. Não se sabia quando aconteceria, mas sabia que algo ia acontecer. E até compreensível, haja vista a tendência dos países do período ao conflito. Todo mundo ali arrumava encrenca. O pessoal ali tinha um ego imenso, porque eu não gostei de que você olhou assim, porque você usou tal palavra, vamos brigar. Em alguns casos o comportamento era até infantil. Mas como as pessoas sabiam que qualquer coisa
podia desembocar uma guerra. Vamos se preparar, né? Porque vai declarar uma guerra contra a Schengen. A Prússia, como eu mencionei há alguns momentos, a Prússia chegou a ter o maior e melhor exército da Europa. Além de ser um dos estados, naquele momento da unificação, um dos estados mais ricos de toda a Europa, e tem um exército altamente treinado e qualificado. Ou seja, quando a Alemanha torna-se Alemanha, ela basicamente já tem um grande exército, uma forte base para a formação de um exército qualificado. Isso vai ser importante na guerra, mas vai ser mais importante ainda na Segunda Guerra. Então, basicamente é o seguinte: as pessoas sabiam que alguma coisa ia acontecer, as pessoas não sabiam quando, mas sabiam que ia. E já que ia, vamos nos preparar. Na realidade, isso é interessante porque é uma coisa que acontece até hoje. Por que é que os Estados Unidos estão sempre investindo em armas? Porque os Estados Unidos é um dos países mais odiados do mundo. E eles sabem que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer com eles. Então, por via das dúvidas, é melhor estar preparado. É claro que existem outros motivos também, que eu vou entrar mais à frente. Vamos lá. Isso ao fator da indústria bélica. É preciso ter em mente que estava em vigor naquele momento a chamada Segunda Revolução Industrial, que expandiu ainda mais a indústria e o comércio, sendo que neste período já estava ainda incipiente, pelo menos em relação a 29, o uso do capital para investimento industrial. Vamos lá. Nesse mesmo período estava rolando a chamada Segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, se algumas pessoas se lembram, veio na criação de máquinas a vapor e da máquina nuclear. A Segunda Revolução Industrial, tem pessoas que falam que ocorreu uma terceira, e a gente especulou até uma quarta. Claro, tem algumas pessoas que acreditam que não ocorreu uma terceira Revolução Industrial. Mas enfim, a Segunda Revolução Industrial, ela aumentou o nível de especialidade da engenharia de produção. Então, os produtos que eram produzidos na primeira Revolução Industrial passaram a ser melhor produzidos na Segunda Revolução Industrial. Porque agora as pessoas, graças ao investimento, à pesquisa, enfim, a um monte de coisa, as pessoas tinham agora máquinas melhores. Máquinas não mais a vapor, mas a óleo. Essas máquinas, elas eram mais eficientes. É claro, ainda havia uma forte dependência do uso de pessoas para poder gerir essas máquinas. Mas o fato é que essas máquinas agora já davam conta do recado muito melhor, aumentando uma produção bem mais do que no período anterior. Além de aumentar a produção, essas máquinas aumentavam a qualidade desta produção. Então, durante a Segunda Revolução Industrial, nós não só temos máquinas melhores, como temos pessoas mais qualificadas para trabalhar nessas máquinas. É claro que muitas pessoas têm qualificação alguma, porque as máquinas, às vezes, muitas delas eram manuais. É interessante falar sobre a Segunda Revolução Industrial, porque há um fator chave nessa Segunda Revolução Industrial, que inclusive teve uma espécie de resposta a isso, que foi fundamental durante a própria Primeira Guerra. Vamos lá. Que é o uso do capital. O uso de capital, ele já existia naquele momento. É claro que em relação a 1929, quando rolou a quebra da Bolsa de Nova York, o uso de capital ainda era restrito. Mas o uso desse capital foi sendo desenvolvido com o passar do tempo, né, no período da Bela Época. E basicamente o que é capital? Bom, capital é dinheiro. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas é o seguinte, como resposta a isso, existe lançado o livro O Capital, do Karl Marx,
em 1860. Ou seja, se a Revolução, a Belle Époque, começa em 71 e o Capital é lançado em 60, temos ali uma diferença de 11 anos. Porque a Revolução Industrial, a segunda revolução, ela começa antes da Belle Époque. É claro que ela tem um forte desenvolvimento durante o período da Belle Époque, mas ela vem de antes. E essa segunda revolução industrial, ela é interessante por quê? Porque ela não só aumentou o nível da indústria, ou seja, o nível de especialização e profissionalização, a gente pesquisa, eficiência e por aí vai, como aumentou o comércio. Basicamente, o comércio, que era a base da riqueza portuguesa e espanhola nos séculos XVI e XVII, passou a ser a base da riqueza inglesa nos séculos XVIII e XIX. Porque agora o comércio é um comércio de manufatura, ao invés de um comércio de matéria-prima, como é realizado por Portugal e Espanha, com as especiarias da Índia. Agora nós temos um comércio de manufatura. Manufatura, isso é, de produtos industrializados, que tinham um valor econômico maior, tinham um valor agregado maior, e você podia produzir em massa. Então, vamos lá. A maior parte, ou seja, o capital nesse ponto, se é dinheiro, era usado para o investimento na indústria. E a indústria bélica, eu vou expandir isso um pouco mais para frente. A indústria bélica era particularmente interessante. A maior parte dos países em desenvolvimento naquele momento investia na industrialização, e para isso empregavam tanto capital, isso é, dinheiro, nacional quanto estrangeiro. A indústria movia a economia nos grandes centros urbanos, enquanto ocorria, na maior parte dos países da Europa Central, um êxodo rural às cidades. Sendo a indústria um forte motor da economia, a indústria bélica tornava-se ainda mais interessante, pois além de produzir balas e explosivos que eram usados uma vez e descartados, estes possuíam alto valor agregado, e por isso, quanto mais fossem produzidos e explodidos literalmente, mais a indústria do país como todo poderia se desenvolver e assim continuar um ciclo de crescimento na economia. Vamos lá. A maior parte dos países daquela época estava em desenvolvimento urbano. O Brasil entrou um pouco tarde na industrialização, porque a industrialização no Brasil ela começou a pegar de verdade a partir ali do final do Império, década de 80, do século XIX e o início da República. Mas pegou fortemente na Segunda República, que é a República do Café com Leite. Só que é o seguinte, esses países, a Inglaterra já vinha se industrializando há pelo menos 70 anos, você pode considerar. A França estava se industrializando naquele momento. Os países germânicos também estavam se industrializando, cada um ao seu modo. Tanto que, para isso, antes de ocorrer a unificação, ocorreram, por exemplo, tratados de circulação comuns de impostos, tarifas e, por assim dizer, de livre comércio. A Rússia também começou um processo de industrialização, não tão grande quanto a partir do século XX, mas havia um processo de industrialização. Ou seja, o processo de industrialização foi importante para o desenvolvimento dos países, porque primeiro, você consegue produzir em massa produtos de qualidade, e ao produzir em massa produtos de qualidade, você consegue baratear o custo desses produtos em relação ao fator final, ou seja, ao usuário final. Então, se você tem um produto bom e barato, você consegue alcançar mais clientes, o que quer dizer mais dinheiro. É claro que a noção de barato ela varia um pouco, porque o mesmo produto que pode ser barato em um país, pelo mesmo valor pode não ser barato em outro. Um exemplo clássico disso a gente pode dar os tênis de marca famosa no Brasil. Por exemplo, um tênis de marca famosa no Brasil custa R$1.000. O mesmo tênis
que R$ 1.000 é um salário mínimo aqui. O mesmo tênis nos Estados Unidos sai a 100, 150. Se for lançamento, então, $200. Os $200 dão os mesmos R$ 1.000 aqui. Mas se a pessoa quiser pegar assim, um lançamento um pouco mais passado, que ainda assim tá os R$ 1.000 aqui, ela paga aí no máximo $100. Em relação à percepção econômica, seria a mesma coisa que uma pessoa no Brasil pagar R$ 100 pelo mesmo produto. Fora também a questão de rentabilidade entre as pessoas, né? Que nos Estados Unidos cheira muito mais dinheiro do que aqui. Então, se a gente pensa, por exemplo, um tênis de $100 é barato nos Estados Unidos. O mesmo tênis no Brasil, pelos mesmos $100 importados de lá, mais um monte de imposto e custos e lucro, obviamente, aqui é caro. Então, a noção de barato varia de lugar para lugar. Mas em relação a custos, você pode dizer que sim, existe ali produtos baratos. Então a industrialização é interessante por quê? Porque aumenta a quantidade de produtos em circulação, produtos de boa qualidade e relativamente baratos. A maior parte dos países estava fazendo isso. E eles faziam isso como? Porque, por exemplo, para comprar máquinas, investir no desenvolvimento de máquinas, bem como a construção de prédios e todo o setor de logística que é necessário, vai dinheiro, que é o capital. A partir disso daí, a pessoa que investe, obviamente ela quer lucrar, quer dinheiro. Ou seja, isso era feito a partir de tanto de capital, isso é, dinheiro nacional, quanto estrangeiro. Tanto que muitos países, principalmente a União Soviética após a Revolução, começaram a usar dinheiro estatal para fortalecer a indústria. Cresceu fortemente por um período, principalmente no governo de Stalin, em que havia ali uma certa ordem, não paz, ordem na União Soviética. Então, por assim dizer, o capital era importante. O livro Capital, nesse ponto, se mostra interessante porque ele mostra uma crítica ao sistema do momento. Porque o Marx, embora ele fosse um filósofo e não entendesse nada de economia, ele formulou alguns conceitos que não foram levados em conta dentro da Revolução Russa de 1917. Isso é importante por quê? Porque a industrialização era um dos grandes centros da Belle Époque. Outro ponto interessante de destacar aqui é o êxodo rural às cidades. Porque é o seguinte, embora a vida na cidade fosse ruim, e era, principalmente em Londres, era uma vida melhor que no campo. Porque no campo não havia perspectiva alguma. Fora que havia em algumas cidades, mesmo na Prússia, por exemplo, ainda um sentimento feudal que impediam o desenvolvimento da indústria. E sem desenvolvimento da indústria, você não consegue, por exemplo, ter dinheiro recolhidos através de impostos para investir em defesa, no exército. Enfim. Agora, por que a indústria bélica é interessante? Porque uma arma, uma bala ou um explosivo, você só usa uma vez. Mas até você usar uma vez, o processo de criação tanto do explosivo quanto da bala é bem complexo. E é complexo por quê? Porque, primeiro, a coisa explode, então tem que ter um nível de segurança ali. E segundo, você tem que produzir isso em massa. A produção em massa demanda muitas máquinas. E quando uma empresa ela produz isso em massa, geralmente produzia para o exército, né? Então ela tinha um contrato de produzir tantas peças por um valor. Ela ia produzir as peças, receber e tal, mas unitariamente cada peça daquela tinha um valor específico. E essa peça devia ser reposta, porque não era, por exemplo, um sapato. Um sapato ele durava, sei lá, 10 anos. Estou exagerando, vai. O sapato durava 3 anos. Que fosse. O sapato durava 3 anos. O explosivo você usou uma vez já era.
Então, por isso que é interessante, porque os explosivos eram caros, então havia uma forte, um forte valor agregado ao explosivo, e que ele explodiu, vai precisar de outro. Você vai precisar de outro, vai precisar de mais dinheiro, o que vai acabar ajudando a indústria e o país como um todo a se desenvolver. Muito bem, agora vamos ver algumas características da Belle Époque e como isso aqui acabou influenciando na nossa vida até hoje. Então vamos falar sobre entretenimento, sobre o carro, mudanças de costume, expansão da rede elétrica e expansão da rede ferroviária. Nós vamos começar por da expansão da rede ferroviária. Foi durante a Belle Époque que foram construídas grandes linhas ferroviárias para ligar as cidades da maioria dos países da Europa. As linhas ferroviárias foram uma das consequências da Revolução Industrial, que acabou por ser expandida para as pessoas. Os trens foram criados para transportar carga e matéria, mas com o tempo passaram a transportar pessoas também. É interessante notar que as linhas ferroviárias tiveram um grande crescimento em quase todo o mundo, com exceção da Rússia, que investiu nessa modalidade de locomoção de pessoas na parte europeia do país. Na parte asiática da Rússia, né, as pessoas continuaram a viver, algumas no regime feudal ainda. No Brasil, foi nesse período que foram construídas a maioria das linhas férreas que existem hoje no país, mesmo as que foram abandonadas. Também foi por volta deste período que aconteceu nos Estados Unidos o Velho Oeste, e com o meio de integração nacional foram construídas diversas ferrovias entre as diferentes regiões do país. Aliás, eu esqueci de mencionar aqui anteriormente, mas por exemplo, dentro dessa ideia de industrialização, um país que investiu forte nisso, também graças a uma estabilidade, foi no mesmo período da Belle Époque, foi o Japão, durante a era Meiji. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual o Japão permanece relativamente tranquilo na Primeira Guerra Mundial, mas invade a Coreia, a Península da Coreia, que era conhecida como Manchúria na época, e depois invade uma parte da China. Aí tem a Guerra Civil Chinesa, Guerra de Conquista, enfim, ocorre um monte de coisa por aí. Mas enfim, voltando à parte das ferrovias, porque dentro do Japão também o pessoal investiu muito em ferrovias. Inclusive o pessoal investe até hoje. O trem-bala, se eu não me engano, surgiu no Japão. Era para o Brasil ter um, né? Mas, né, Brasil. Durante a Belle Époque, as ferrovias, uma parte das ferrovias foram criadas na Europa. É importante ter em mente que a ferrovia, uma parte das locomotivas da época, eram movidas a vapor ou a carvão. No Brasil, as pessoas chamavam de Maria Fumaça. Por quê? Elas foram criadas ainda na primeira Revolução Industrial. Elas foram criadas com um objetivo de transportar carga. Só que com o tempo, as pessoas viram, dá para levar gente também, né? É só adaptar, colocar uns banquinhos aqui, dá para levar gente também. Agora, por que eu coloco isso como consequência da segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial trabalhava com matéria-prima de valor agregado. Então, por ter valor agregado, precisava, por exemplo, da importação de alguns materiais. E mesmo que não precisasse da importação de outros países, precisava do transporte, tanto da matéria-prima quanto do produto final. E não dava para você levar em carroça. Ia demorar demais e o custo ia ficar muito alto. Então compensava mais você sei lá, por exemplo, um dia estava em uma região do país
que, por exemplo, ele pode ir direto. Então, é uma região do país que, se fosse o mesmo produto levado via carroça, levaria 4, 5 dias, talvez. Então, as linhas ferroviárias, elas foram um marco da Belle Époque. As pessoas percebiam durante esse período mais linhas ferroviárias do que antes. É interessante porque isso aqui também acabou juntando, servindo a alguns propósitos de integração nacional. Essas linhas férreas, elas iam de uma cidade a outra, o que permitiu que as pessoas pudessem se locomover de um canto a outro, com muito mais facilidade do que anteriormente, bem como a locomoção de cargas, mas também acabou por permitir, em alguns países, os Estados Unidos, um sentimento de integração nacional. Aqueles filmes de faroeste que a gente vê, faroeste vem de velho oeste, porque far é uma ideia para velho, e oeste é oeste mesmo. Então, faroeste, velho oeste. Então, o oeste americano, no período, ainda era muito inexplorado. E uma forma de você mandar pessoas para lá era através das ferrovias. Por isso que o governo americano, na época, aliado a alguns massacres indígenas, né, incentivava as ferrovias durante todo o Velho Oeste, porque servia para integrar as pessoas dentro do país e servia também para a locomoção de tropas, caso fosse necessário. No Brasil, a maior parte das linhas férreas que existem hoje foram desenvolvidas nesse período. Aliás, e várias delas, inclusive, foram abandonadas. Aliás, vocês sabem por que no Brasil não se investe tanto em ferrovias? Por quê? Porque a ideia de investimento em ferrovias, que começou durante o segundo reinado, que coincide com a Belle Époque, e vai até mais ou menos ali 1920, até 1929, na realidade, que é quando tem a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Até esse período, o pessoal investia bastante em ferrovias. É claro que no final ali dos anos 20, o pessoal já não investia tanto. Mas o pessoal investia. A partir de Getúlio Vargas, o foco começou a ser as estradas e não as ferrovias. E por que o foco foi as estradas? Primeiro, porque o Getúlio Vargas queria incentivar a indústria nacional. Está vendo? Industrialização. A indústria nacional de automóveis, bem como a petroquímica e derivados. E aquilo, se você tem um carro, você tem um canto para andar com esse carro, né? E para andar com esse carro, você precisa ter estradas. Então o foco passou a ser as estradas para incentivar a industrialização e desenvolvimento do país através da industrialização. Só que há algumas pessoas que também consideram o foco nas estradas ao invés das ferrovias, porque inclusive o transporte de carga começou a ser realizado pelas estradas e não mais por ferrovias, como era o corrente na época, até então, como um meio de Getúlio se desvencilhar da República do Café com Leite, até então, e aí também acabar quebrando um saudosismo da memória do Império dos brasileiros da época. Porque é o seguinte, lá 1930, se a pessoa que em 1930 ela tinha 50 anos, ela viveu ali na infância o período final do Império. Então ela foi educada ainda sobre o período final do Império. Ela tinha um saudosismo do Império. Então como é que você quebra o saudosismo do Império Brasileiro? Mudando uma das principais marcas deste período, que eram as ferrovias. Interessante como a industrialização está ligada a muitos fatores, inclusive de dominação de poder no Brasil. A Rússia é um caso interessante, porque a Rússia, vamos lembrar assim, a Rússia ela é um país enorme, dá 2 Brasil e pouquinho ali, e o Brasil já é imenso. Apesar da maior parte da Rússia também ser inutilizável, né? Tipo, lá faz frio, então
Metade do ano tá um gelo imenso. E tem regiões da Rússia que do ano inteiro faz gelo. Então não é economicamente viável e nem humanamente racional viver em algumas regiões da Rússia. No Canadá também tem algumas regiões assim. Ou seja, eles são grandes demais, mas não é todo canto que é utilizável. E entre essas ideias, a Rússia, aliás, dentro desse contexto, a Rússia ela pode ser dividida tanto na parte europeia quanto na parte asiática. Aliás, uma curiosidade que nós vamos ver um pouco, não sei se vamos ver, então vou citar agora, é que é o seguinte: o czar Nicolau II, lá pela Revolução Russa de 1905, um dos motivos apontados para incitar o povo a se insurgir contra o czar foi o fato da família imperial russa ter fortes ligações germânicas. Por exemplo, o czar russo, ele era primo do rei da Inglaterra. Ele também era primo do Kaiser, ou seja, do rei alemão. Ele era parente praticamente de todos os nobres europeus. E era parente por ligação germânica. E para completar nisso, a esposa do czar, Nicolau II, ela não era russa. Ela era germânica. Porque o pessoal tinha uma bobagem lá, sangue azul, não sei o que. E era uma bobagem mesmo. Aí as pessoas meio que tornaram-se antipática a figura da imperatriz, que era imperatriz com sorte, na verdade, né? Aí antipático ela também. Aqui acabou gerando antipatia ao Nicolau II. E junto a um monte de bobagem que ele fez politicamente, acabou incentivando a Revolução Russa. Mas enfim, isso é um detalhe. Agora, na parte europeia da Rússia, eles investiram em ferrovias, mas na parte asiática não. Exceto na parte extremamente asiática, ou seja, no extremo leste russo, ali na região que faz fronteira, praticamente assim, né, com o mar do Japão. Naquela região ali tem um pouco de desenvolvimento, mas ali no meio não tinha nada. Tanto que existiam pessoas vivendo ainda no período feudal. Então, para vocês verem como a integração entre pessoas foi muito importante nesse período, foi francamente importante para o desenvolvimento das pessoas. E é fato que isso aconteceu porque o período era estável. Uma outra questão, essa aqui é um pouco não tem tanto foco, mas é interessante, que é a expansão da rede elétrica. A eletricidade já era algo conhecido das pessoas do período entre Napoleão e a Bela Época. Mas é fato que foi nesse período de calmaria que a eletricidade começou a ter peso pela maioria das pessoas, não pessoas, sendo que muitos deles investiram inclusive na iluminação pública. As principais cidades do Brasil, né, de maneira. Este foi um avanço que ganhou maior autoridade a partir do período pós-Segunda Guerra, mas é notório que as pessoas já conheciam a eletricidade, e a eletricidade, embora as pessoas já conhecessem, não estava assim disponível para todo mundo. Caro, era algo elitista, na verdade que era algo elitista, e era novo, né? Então as redes elétricas, elas eram praticamente inexistentes. Mas mesmo assim, disso, no sentido de iluminação, houve na França, que aliás, essa é uma das razões que alguns autores colocam para a denominação de Bela Época, um museu onde um artista utilizou várias lâmpadas e iluminou o museu, para ser o Museu das Luzes. Então,
a Belle Époque, porque é a época do acender da luz. A França tem muito essa parada de puxar as coisas por um lado meio poético e tal, mas inclusive teve um general, se eu não me engano foi um general inglês, que ele falou que a Primeira Guerra era a época em que se apagavam as luzes. Então, observa que essa caracterização da eletricidade está fortemente marcada nesse período da Belle Époque. As pessoas já conheciam, era interessante, era caro, muito caro, mas as pessoas já conheciam. E por as pessoas conhecerem, elas puderam vislumbrar como seria um mundo com mais eletricidade. É claro que isso aí só vai acontecer até a gente ter uma noção de que isso é um bem público, é um direito de todos depois da Segunda Guerra. Mas as pessoas já conheciam ali, nesse período da Belle Époque. Bom, ainda tem que falar sobre a Primeira Guerra, tá com 1 hora e pouco, então não vou me aprofundar tanto nessas coisas, nesse aspecto, porque eu quero falar disso aqui ainda. Mas enfim, vamos lá. Mudança de costumes. Houveram grandes alterações no que tange a cultura e a arte. Ficou marcado no período um estilo de dança conhecido como o cancan. O nome é ridículo, mas é o nome que o pessoal tinha. E outras atividades culturais como o teatro e a música que se tornaram mais baratos e acessíveis. Mas é claro que ainda limitado aos grandes centros urbanos. Esse estilo de dança, conhecido como cancan, ele era desenvolvido nos cabarés da época. Lembrando que a palavra cabaré na época não tinha o mesmo significado que nós damos hoje. Afinal, hoje a palavra cabaré não tem um significado bom. Significa outras coisas, né? Mas na época eram casas de dança. Casas onde as pessoas podiam dançar, podiam ouvir música, podiam beber, podiam se divertir. E é claro que havia muita briga. O pessoal gostava mesmo por causa do sentimento de liberdade que haviam ali. E, inclusive, muitas pessoas aproveitavam esse sentimento de liberdade para descer a porrada uns nos outros. Fala a verdade, deve ter sido divertido. Tem alguma coisa que vocês ver? Vai ali no bar e assiste o pessoal que se quebrar na porrada. Que basicamente um cabaré na época era um bar. E por que por exemplo, esse estilo cancan, ele ficou marcado? Porque até então a dança era uma coisa muito meio que mecanizada. Ela era muito quadrada. Então você tem um passo delimitado aqui, um passo delimitado ali. E as pessoas dançavam no estilo quadrilha. Ou seja, todo mundo dança junto, todo mundo dança no mesmo tempo, todo mundo dança a mesma coisa. Ao passo que aqui o pessoal zoava. Tipo, é algo semelhante ao que as pessoas fariam nas baladas, em que podem fazer o estilo de dança que quiserem, por mais ridículos que possa ser. Eu trouxe o nome ridículo porque o nome cancan é realmente ridículo, mas o conceito de você dançar da forma como você quiser, se movimentar da forma como você quiser, era algo novo na época e foi bem recepcionado. Outra coisa que se tornou interessante foi o teatro e a música, que se tornaram mais baratos e acessíveis. Por que o teatro e a música é interessante? Porque o teatro ele era visto como algo elitista, enquanto agora, ou seja, em função da Revolução Industrial, industrialização de novo, você tinha produtos mais baratos, e por ser mais barato eram mais acessíveis. Dentre esses produtos você tinha, por exemplo, o megafone, que era um produto que permitia a gravação e a reprodução de áudio. É claro que era uma coisa precária, né? Mas você conseguia fazer isso. Aliás, uma invenção que é interessante do período, por essa mudança de costume, foi a invenção do telefone. Inclusive, vocês verem como isso aqui era interessante, o Brasil era prestigiado na época, e numa feira de tecnologia, era uma feira de tecnologia, era uma feira de ciências, mas como se fosse as feiras de tecnologia de hoje,
O Graham Bell, criador do telefone, ele fez uma ligação para o Dom Pedro II no Brasil. E foi algo assim estupendo. As pessoas pensam, nossa, as pessoas falam, eu estou falando com o imperador no Brasil, falando do outro lado do mundo. E realmente é algo estupendo para a época. Bom, vamos lá. Era alguma coisa que se tornou mais barato, mais acessível, mas era restrito aos centros urbanos. O que justificava a ideia de imigração para os centros urbanos. Essas mudanças na estrutura social da população mostram que as pessoas do período, bem como seus líderes, adotavam um estilo de vida bem mais liberal do que aprovado pelos regimes da era feudal. Ou seja, as pessoas agora elas tinham uma noção de liberdade um pouco mais forte. Dá para argumentar que isso é algo, tem influência da Revolução Francesa? Dá. Mas eu não quero fazer essa argumentação aqui, porque vai sair da linha do objetivo aqui, já tem uma hora e pouco. É o vídeo até agora. Então, tem como você estabelecer uma relação dessa liberdade com a Revolução Francesa. Mas é o seguinte, é o fato que, por ser um estilo de vida mais liberal, isso era algo que não é tão bem visto assim pelas autoridades de maior prestígio do regime anterior. Isso é da época feudal. Dentre essas mudanças, temos, por exemplo, a diluição dos poderes da Igreja Católica junto ao Estado. Igreja Católica tinha as igrejas protestantes também. Mas depois vamos focar na Católica, quando nós vamos ver especificamente como isso se deu. Nos países europeus, alguns já tinham feito a separação formal entre igreja e Estado. A França, desde a Revolução de 1789. E em outros, havia discussões a esse respeito, notadamente na Espanha e na Alemanha. E mesmo na Itália, onde está a sede da Igreja Católica, havia os que se opunham à relação Igreja-Estado. Vamos lá. A Revolução Francesa, ela aconteceu... Ela trouxe vários fatores novos. Tirar o crédito ou a autoridade da igreja sobre a vida das pessoas. Porque até então as pessoas, as pessoas viviam sob o regime feudal. Até então, tudo que as pessoas faziam, pessoas comuns, obviamente, né? Passava pelo crivo da igreja. Então, se a igreja não aprovasse uma coisa, um cidadão comum, ele ia ser severamente censurado. Agora, por que é importante destacar o cidadão comum? Porque mesmo no período do antigo regime, onde havia um governo absoluto dos monarcas, no absolutismo, é um fato, sim, que os governantes, né, os nobres, principalmente os nobres de alto poder, né, reis, eles eram liberais até demais. Como um fator que eu trago aqui, é a questão, por exemplo, o pessoal chamava na época de libertinagem. O rei Luís XIV, que é o símbolo máximo do absolutismo, ele tinha um irmão, acho que era, se não me engano, ele era Duque Felipe, alguma coisa assim, Príncipe Felipe. E esse irmão dele, algumas pessoas acreditam que fosse homossexual. É fato, é um fato mesmo, que as pessoas sabem que este irmão do Luís XIV tinha relação com pessoas do mesmo sexo, embora ele também fosse casado. Então não dá para afirmar necessariamente que ele fosse homossexual exclusivamente. Mas dá para afirmar uma coisa: se um camponês comum fizesse a mesma coisa que ele fazia,
esse camponês estava ferrado. Os padres das comunidades locais iam censurar fortemente esse cara. Agora, por que os caras, os padres não faziam isso com o irmão do rei? Porque é o irmão do rei, né, pô? Não dá pra você chegar junto do cara e falar isso tá errado. Falar, pare com isso, ou você vai ter os mesmos castigos que o cidadão ferrado lá do interior de um feudo perdido ali no meio de neve e lama teria. Então, né, a Igreja Católica tinha muita influência na vida das pessoas comuns. Dos nobres, nem tanto. Mas é interessante pensar isso aqui, por quê? Porque ela controlava porque as pessoas tinham medo do inferno. Então, né, se você tem medo do inferno, você não vai querer pecar para ir pro inferno. Então, as pessoas tinham muito medo da autoridade da Igreja Católica. Mesmo quando algumas dessas pessoas percebiam que tinha umas coisas ali meio contraditórias. Por exemplo, as indulgências, que foi o motivo da Reforma Protestante. Então a gente percebe o seguinte: a Igreja Católica tinha uma influência muito grande. Muito grande mesmo na vida dessas pessoas. E durante a Belle Époque foi onde surgiram. Lembrando que a Belle Époque vai ali de 1870, então a gente já passou Iluminismo, já passou Revolução Francesa, as 3 revoluções francesas, né? Já passamos guerras, então a noção das pessoas da época já era diferente. Ainda haviam pessoas que prezavam fortemente a relação com a Igreja Católica? Sim, mas não era todo mundo. E dentro desse todo mundo tem a própria França, que a partir da Revolução Francesa tirou essa ligação praticamente simbiótica entre Estado e Igreja. Então, se a Igreja dissesse alguma coisa, até então, o Estado tinha que acatar. Tirando esse vínculo de Igreja e Estado, o Estado poderia olhar para alguma determinação da Igreja Católica e falar: não, segue quem quiser. E haviam muitas pessoas que investiam tempo, dinheiro e até recursos dentro desse objetivo. Porque é um sintoma que nós percebemos da mudança de cultura. Porque até a Revolução Francesa, questionar a igreja, esquece, meu filho. Só vai fazer isso aí quem for muito maluco. E, por exemplo, dentro da França, inclusive, isso é particularmente complicado de lidar, né? Porque teve o massacre dos Huguenots. Os Huguenots eram franceses, cristãos, protestantes de vertente calvinista. Depois que rodou a reforma, surgiu na Suíça um monge, na verdade ele era advogado, se não me engano, o João Calvino, que falava bem francês, porque era uma das línguas dominantes da época, pregando uma nova forma de interpretação das escrituras, isso é, da Bíblia Sagrada. Essa interpretação, ela tinha, melhor dizendo, como base apenas a Bíblia e pronto. E o que estivesse além dela iria ser desconsiderado. É interessante ver isso aqui, por quê? Porque várias pessoas eram contra essa ideia da igreja e determinar tudo que, a partir da reforma, obviamente, tudo que deveria ser feito sem uma base bíblica. Porque assim, se é o que dá legitimidade à igreja é a Bíblia, tudo que a igreja disser tem que ter uma base bíblica. Correto? Então, se a igreja disse uma coisa, ela tem que provar onde da Bíblia está isso aí.
E tinha coisa, né, que não dava para eles provarem, né? Porque não tem base bíblica. Uma dessas coisas é, por exemplo, a doutrina do purgatório. Não existe biblicamente nada que fale sobre purgatório. É uma coisa que a Igreja Católica criou, por assim dizer. Sim, é uma doutrina puramente católica, que não encontra base bíblica. E por isso, várias pessoas não seguem essa doutrina. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que as pessoas, por não seguirem essa doutrina, deixaram de ser cristãos. Pelo contrário, quer dizer apenas que as pessoas leram a Bíblia, porque agora, um dos marcos da reforma, inclusive, é esse, é disponibilizar a Bíblia na linguagem comum das pessoas. Elas podiam analisar por si próprio e ver o que estava certo e o que estava errado. E entre essas pessoas estava o João Calvino, que fez toda uma interpretação bíblica, escreveu muito sobre isso, inclusive. E na França havia o grupo Huguenot. Porque é aquilo, você pode continuar sendo cristão e questionar tudo. Vamos ver onde está a base bíblica ali, a base doutrinária. Como é que você me diz que isso aqui é verdade? Tem que me provar. E os calvinistas fizeram isso. Os huguenotes eram um grupo de nobres. Importante destacar essa parte, né? Eles eram nobres que tinham esse objetivo de servir a Deus, né, como cristãos, mas buscando sempre uma confirmação bíblica. É claro que tinham alguns objetivos ali também econômicos e tal, dentro da interpretação, mas isso aqui é extra. Se vocês quiserem saber, só pesquisar mais. Mas o ponto fundamental é, os caras não acreditavam no que o Papa falava. E a rainha, se não me engano, a rainha Catarina de Médici, ela ordenou um massacre de vários nobres franceses, utilizando como desculpa o fato deles serem calvinistas. Então, tipo, por que muitas pessoas foram contra essa relação direta entre igreja e Estado? Porque se a relação entre igreja e Estado permanecer, você é obrigado a acatar como lei tudo que a igreja católica fala. Mas se não existe essa relação, você pode, inclusive, não ser cristão. Por que não? Voltaire, se eu não me engano, ele era ateu. Então essa demanda é fruto dessa mudança de costumes que já estava começando a vigorar na época. Então, entendido? Então, basicamente, sobre essa mudança de costume, temos o Cancan, que o nome é feio, mas tem um contexto interessante, a música e a relação entre igreja e Estado. Depois temos o carro. Com que o carro é interessante na Belle Époque? Vamos lá. Antes da invenção do carro, as pessoas se moviam a pé ou a cavalo. Havia também as carroças, que nada mais eram do que estruturas em madeira puxadas por cavalos. Ou seja, se você quisesse ir para algum canto, ou você ia de carro ou ia de cavalo. Olha, você ia a pé ou ia de cavalo. Não tinha outro meio de locomoção. É claro, existiam alguns animais aí de montaria, tipo o burro ou o jegue, mas dá no mesmo, né? O carro mudou o estilo de vida dessas pessoas. Por quê? Primeiro, ela possibilitava a locomoção em distâncias maiores. Vamos lá. Se a pessoa está andando a pé, uma hora a pessoa vai ter que parar para descansar. Se a pessoa está andando a cavalo, uma hora o cavalo vai ter que parar para descansar. O carro não precisa descansar. Tendo combustível, ele roda 24 horas por dia. Segundo, era mais prático. Bom, com um carro você simplesmente ia onde queria, a hora que queria.
você não estava limitado por exemplo, se o cavalo queria te levar. Porque dependendo do cavalo, ele podia simplesmente não te levar. Ou você estava limitado também para se dizer, manutenção do bicho. Enfim. Você era muito mais prático. Era simplesmente pegar e andar. E em terceiro, não dependia de um cocheiro para dirigir. Olha lá, se as pessoas não queriam andar a pé, e ninguém quer andar a pé, né? E nem queriam andar a cavalo, elas tinham que andar de carroça. E a carroça tinha um cocheiro. O cocheiro era o motorista da época. Era quem guiava o cavalo. E aquilo. As pessoas nobres, elas não se rebaixam a lidar com esse tipo de coisa. Só que é aquilo. Você precisava ter um cocheiro para fazer isso. E aqui não. Mesmo os nobres, eles podiam dirigir eles mesmos. Então havia assim uma vantagens em relação ao cavalo. Praticidade, maiores distâncias e não dependia de motorista. É claro que os primeiros carros eram caros e difíceis de dirigir. Ok, os primeiros carros, eles eram muito caros. E eram muito complicados de dirigir. Mas com a produção em série do carro pela Ford, por que a Ford é forte até hoje? Porque foi a Ford que primeiro iniciou um esquema de produção em massa do carro. Este tornou o carro mais barato, tanto para a produção quanto para a venda. Se não me engano, o nome dele é Henry Ford. Ele teve a ideia de que, se for mais barato, mais pessoas vão comprar. Então, se mais pessoas puderem comprar, mais dinheiro essa pessoa vai ganhar. Foi uma estratégia de negócios. E funcionou. Tornou isso mais barato. A ponto de possibilitar que a classe média pudesse ter acesso a um carro. É claro que isso ainda era um objeto muito caro. Uma vez que a população da época era todo mundo ferrado. Era todo mundo pobre, todo mundo ferrado, sem dinheiro e tal. Mas tinha gente com dinheiro. Só que as pessoas que precisavam de dinheiro para ter acesso a um carro não eram necessariamente as que precisariam de muito dinheiro para ter acesso a um carro. Ou seja, a classe média pode ter acesso a esses carros via industrialização, porque se tornaram mais baratos. E é um fato, por exemplo, hoje, embora um carro seja caro, comparado na época, é muito mais barato. Quer ver um exemplo? Você pega um carro e pega um iate, ou uma lancha que seja. Você pega uma lancha mais barata, é 300 mil reais. Um carro mais barato, você consegue achar um carro aí de 15 mil reais. Um carro relativamente bom, usado, obviamente. E uma lancha mesmo usada, ela não sai por menos de 100 mil. Por que a lancha é tão cara assim? Se a lancha é basicamente um carro, vamos lá pensar. Uma lancha é um motor que, ao invés de rodas, move um barco. Então é basicamente um carro. Por que é tão caro? Porque não é produzido em massa. Se fosse produzido em massa, isto é, se tivesse tanta demanda em massa por lanchas como existem por carros, ficaria muito mais barato. Haveria mais investimento, enfim. Então, essa industrialização do carro permitiu que mais pessoas tivessem. E essa era uma ideia tão boa do carro, isso é, ter algo que pode se mover independente da existência de um cavalo, que isso foi utilizado, mesmo que de maneira rudimentar, na Primeira Guerra Mundial, com os primeiros tanques. Embora, obviamente, os tanques tenham ganhado notoriedade a partir da Segunda Guerra Mundial. Pelos alemães, inclusive, com a invenção do Fusca. Esse Fusca foi criado primeiro para a guerra. E por fim,
neste ponto, eu vou falar sobre o entretenimento, terminar e depois falo sobre a Primeira Guerra Mundial. No campo do entretenimento, houveram grandes avanços para a população. O primeiro deles foi a música. Eu já tinha falado sobre a música anteriormente, mas de maneira rasa. Até então, a música era algo restrito aos nobres e muito ricos. Afinal, para ouvir uma música, é preciso ter músicos. Para ter uma grande banda ou até uma orquestra era muito alto. Na verdade, é alto até hoje. Tente contratar uma orquestra para você ver. Ou seja, por que a música é um fator interessante? Porque foi nesse período que as pessoas, através da industrialização, eu vejo como industrialização é uma palavra-chave em tudo. As pessoas puderam ter acesso à música. E pense um mundo sem música. Qualquer coisa que você ouve hoje tem música. Se você assiste a TV, tem uma música ali. Você tem uma trilha de fundo rolando, às vezes. Um filme tem música. Qualquer coisa tem música. Imagine um mundo sem música. E era o mundo da maior parte das pessoas, principalmente pessoas pobres da época. Porque só tinha acesso à música quem tinha dinheiro para bancar isso. Se você quiser fazer uma comparação do que era a época com hoje, tente contratar uma banda, uma orquestra, ou até mesmo uma banda melhorzinha, mais conhecida, para você ver como é que é caro. Ou seja, se é caro hoje, imagina naquela época. Porque mesmo as orquestras hoje sendo caras, e são muito caras, a época era relativamente mais caro ainda, mesmo que comparativamente tivesse menos pessoas. Ou seja, a música era um privilégio dos ricos. Bom, significa dizer que os pobres não tivessem música? Não. Os pobres também tinham música, mas era uma música rudimentar. Por que eu digo que é uma música rudimentar? Porque é uma música feita, cantada principalmente por trovadores, por pessoas que iam de canto em canto e vendiam a sua música para outras pessoas, tocando principalmente a viola ou um instrumento de sopro. Então, por exemplo, um bar, o cabaré da época, o cabaré, que seria um bar na época, podia ter uma banda. Sei lá, seria uma banda meio rudimentar e tal. Mas ia sair caro. A música mudou isso aí. Por quê? No período, o pessoal já tinha criado o megafone, que é um aparelho que permitia às pessoas... Megafone? Ou acho que é xilofone o nome correto. Gravarem e tocarem as músicas. Ou seja, as pessoas podiam gravar e reproduzir esta gravação. Ainda que bem precário, ou seja, era ruim. Se você pega com hoje, era muito ruim. Mas o que o pessoal tinha na época. E para a época foi um avanço científico imenso. A ponto de todo mundo querer ter um, né? Afinal, você pode ter uma música a qualquer momento, sem precisar ter uma banda, ou sem precisar ter uma orquestra. E por mais que o aparelho fosse caro na época, e era, né? Ainda assim compensava muito mais ter qualquer um. Outro exemplo de entretenimento que foi criado na época, ali perto do final da guerra, né? Aliás, no período, foi o cinema. Na época já existia a câmera, só que era uma câmera de fotos, um trambolho imenso, que já era considerado assim as pessoas já ficavam maravilhadas com isso. Porque de fato, tirar uma foto assim perfeita era algo assim excepcional, uma tecnologia de outro mundo. Agora imagine você pegar isso e conseguir gravar e reproduzir imagens com movimento na época. Pô, foi uma revolução imensa. É claro que na época o cinema era mudo, você não conseguia ter a hoje na época. Mas mesmo assim, foi uma febre imensa. Pensa,
você poder assistir algo. Parece uma coisa simples, porque a gente faz isso todo dia, faz isso toda hora. Você quer assistir uma série, liga a Netflix ou a Amazon e vai. Mas na época, pode assistir alguma coisa, mesmo que sem áudio, e mesmo assim, e por isso as pessoas colocavam textos escritos, era algo excepcional. Um marco assim do período depois, né? Não é bem do período, é um pouquinho depois. Mas ele pegou a expressão no período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra, e depois ganhou forte notoriedade a partir da Segunda Guerra. Foi o Charlie Chaplin, ícone do cinema mudo. Depois teve o cinema com áudio, que também foi um marco. E é interessante isso aqui, porque até um outro fator que eu não quero destacar. As artes é, tem os Veja, porque a partir desse momento você não precisa mais retratar a realidade como ela de fato é. Você tem uma câmera para fazer isso, que é uma tecnologia excepcional. Então, se você tem uma câmera, você pode pensar novas formas de criar arte. Que é a arte que o pessoal que surge com o movimento impressionista. Porque as pessoas começavam a se impressionar e testar novas formas de arte. É desse período, por exemplo, que temos, se não me engano, Monet, Van Gogh e outros por aí. Eu não manjo muito de arte, mas o fato é, esse período foi tão importante que marcou até as artes. Então, fazendo uma breve recapitulada, a Bela Época foi um período que teve um forte crescimento do entretenimento, teve a industrialização do carro, houveram mudanças marcantes nos costumes, com a criação da dança cancan, as discussões sobre a igreja e Estado, e atividades culturais como o teatro e a música, além da expansão da rede elétrica, mesmo que ainda de maneira localizada, além das ferrovias e forte industrialização, bem como o êxodo. A economia movia, a indústria movia a economia nos grandes centros urbanos, provocando um êxodo rural às cidades. Ou seja, a palavra-chave desse período, pelo trabalho que eu pus aqui, é a indústria. A industrialização foi muito importante e muito marcante nesse período, o que levou a industrialização, ao êxodo rural, as características ligadas à industrialização e uma forte prosperidade, bem como uma corrida armamentista. Bom, eu vou terminar este vídeo aqui sobre a Bela Época e depois vamos fazer um vídeo sobre até a Primeira Guerra Mundial e um pouquinho depois. É claro que nesse vídeo aqui eu vou explicar os conceitos importantes, mas não vou entrar necessariamente em todos, porque o meu objetivo principal é listar a Bela Época.